Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 174, intitulado por Emmanuel, Espiritismo na Fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Então aqui ele vai trazendo para nós a questão da mediunidade. Ele vai falar que todos aqueles que creem nele, ou seja, todos que creem em Jesus, conseguirão expulsar os demônios, falarão novas línguas. Então aqui ele vai estar trazendo mais uma vez o ensinamento principal, que foi o eixo de ensino de Jesus, que é a questão da reencarnação, mas ele vem complementar o seu eixo de ensino através da mediunidade, da comunicação espiritual. Então, quando ele vai trazer espiritismo na fé, aqui nós não podemos pensar na doutrina espírita ao tempo de Jesus. Muito pelo contrário, ele está trazendo aqui o mundo espiritual. O espiritismo aqui representando o mundo espiritual, o plano espiritual, dizendo que sempre existiu essa comunicação, que aqueles que creem nele, aqueles que creem em Jesus, então vão conseguir encontrar esse meio de comunicação. E é justamente isso que ele vai falar, olhando a vida na vida eterna, na continuação da vida, do pós-túmulo. Então ele começa, Emmanuel começa. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Então, a manifestação da vida espiritual, mostrando que existe um plano espiritual e que nós espíritos continuamos na nossa jornada evolutiva, mesmo depois da morte do corpo, ela vem se mostrar em todos os círculos religiosos. Cada um compreende de uma forma. Não é exclusivo da doutrina espírita, muito pelo contrário. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Então, às vezes, nós achamos que a doutrina espírita, que o espiritismo propriamente dito, é quem veio nos revelar essas comunicações com o plano espiritual, a existência desse plano espiritual. E Emmanuel vai colocar para nós, reafirmar que não, que já dizia Jesus, que não é assim. Isso sempre aconteceu. O Espiritismo não traz nenhuma novidade. Às vezes nós imaginamos que o Espiritismo nos traz a possibilidade dessa comunicação, mas não. Isso sempre existiu, mesmo antes da época do Cristo. Jesus Cristo ter passado pela terra. E aí ele vai trazer alguns exemplos. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Monte Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Monte Tabor, ladeando por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outros mundos. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatórias por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Então ele vai trazer vários pontos que demonstram a ligação com o plano superior, que demonstram a ligação com o pós-morte, com o pós-túmulo, nos mostrando de fato que somos espíritos eternos
e que nós temos a possibilidade de criar esse intercâmbio entre o outro plano, entre o plano terrestre e o plano espiritual, que isso não é mérito da doutrina espírita, e ele vem trazer que em todos os tempos, nos círculos religiosos de todas as religiões, nós vamos ter nitidamente demonstrado esse intercâmbio com o plano espiritual, nos mostrando que existe algo a mais. É nós que, por não acreditar e não crer em Deus, não aceitamos. Sinais do reino dos Espíritos seguirão aos que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, existem os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Então, ele vai trazer primeiro aqui para nós que aquele que crê, aquele que confia no Cristo, vai conseguir enxergar essa comunicação em todos os ensinamentos religiosos. E ele vai trazer que todas as instituições que trabalham a fé aproveitam desse intercâmbio, aproveitam desses sinais que chegam por diversos modos, através da mediunidade. Que aí sim a doutrina espírita vem estudar um pouco mais a fundo e trazer de uma forma simples como isso acontece. O Livro dos Espíritos é esse manual de bem proceder, do bom proceder mediúnico, nos trazendo a importância do intercâmbio. Porque quando nós analisamos as obras do Cristo e nós não trazemos o olhar espiritual, a possibilidade da continuação da vida eterna, fica difícil compreendermos o que ele quis nos trazer, o que ele quer nos trazer até hoje, pedindo para que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É justamente acreditar no Cristo, a fim de olharmos e conseguirmos achar um novo horizonte, que não é terrestre, não é material, mas sim espiritual, que é a nossa verdadeira morada, na certeza de que estamos aqui numa fase transitória entre encarnação e encarnação. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Então, aqueles que crerem em Jesus serão seguidos, mesmo que não consigam perceber visualmente, serão perseguidos por amigos superiores que vão direcionando, que vão a todo momento mostrando o melhor caminho, trazendo informações, influenciando para o bem, desde que nós possamos crer verdadeiramente no Cristo. Essas informações chegarão até nós. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. E aqui nós vamos então, Emmanuel nos traz a refletir que se nós estivermos de fato acreditando em Jesus, trazendo Jesus como sendo esse modelo, nós vamos facilmente conseguir compreender os auxílios que nós recebemos do alto. Mesmo que as outras pessoas que estão à nossa volta não compreendam isso, não aceitem, é preciso que nós estejamos preparados. E como que nós vamos então estar preparados a perceber essas influências que chegam do alto? Sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, é esse amor desinteressado, esse amor verdadeiro, esse amor sublime que nos conduz à paz, que nos conduz ao entendimento maior de que somos apenas parte, mas somos parte nessa comunicação, nessa aliança entre Deus e a humanidade. Que nós precisamos confiar em Jesus, pois Jesus é essa porta que se abre ao plano espiritual
que nós conseguimos passar nesse ir e vir, nesse acesso livre, onde Ele nos fornece a chave, através da segurança da mediunidade, da segurança de recebermos influências e intuições de bons amigos, desde que estejamos, como ele coloca aqui, no sacrifício da paz, da renúncia e do amor. Muito obrigado.